Não sabemos. Se você apelar para a religião, surgem respostas. Mas se você ignorar a religião, que vai ficar só no conhecimento científico, em princípio não há nenhum motivo para você ser e estar aqui. Mas existe uma proposta interessante em cosmologia, que foi feita por um moço chamado Werner Mendes, que na verdade não é um astrofísico, ele é um ecólogo, e existem alguns outros cosmólogos que trabalham nessa linha. Se esse universo for um universo evolutivo, como a teoria do Big Bang diz, esse universo está em expansão. Para ele poder expandir, ele gasta a energia interna dele. Isso significa que ele tem que desenvolver uma estratégia termodinâmica de dissipação de energia com produção de entropia em larga escala. Isso obriga que esse universo seja internamente conectado. Ele tem que arranjar uma maneira de conectividade para poder dissipar essa energia na larga escala e produzir a entropia na larga escala. Essa conectividade se dá por meio de nós, de nódulos. Esses nódulos são as coisas. A cadeira onde você está sentado, você que está sentado, a cúpula, coisas. Então, a realidade existe para poder satisfazer a permanência do universo. Ele está em expansão, ele está sendo, e a evolução dele, o ciclo evolutivo dele, governa todos os ciclos internos de evolução, desde a geração de estrelas, galáxias e tal, até o surgimento da vida, até a nossa presença aqui. O nome disso é permanência. Nós permanecemos ou tendemos a permanecer. Nada é eterno. O problema é a tendência a permanecer. E vocês sabem do que eu estou falando. Um dia nós vamos morrer. E o nosso sonho, consciente ou inconscientemente, é quando a gente morrer, é te deixar no lugar da gente alguma coisa que preste. A biologia já encaminhou isso há muito tempo. Você reproduz. Você passa a carga genética adiante. E todo ser humano que se preza tem um certo anseio que o seu filho seja pelo menos igual ou melhorzinho. Você não quer aceitar a possibilidade da sua prole fracassar. Outros vão mais longe ainda. Em vez de fazer autopoiese, que é esse mecanismo em que o sistema cria um sistema do mesmo tipo que ele, a gente faz alopoiese. A gente produz coisas que não são como nós, mas que talvez tenham chances de durar mais do que nós. E aí nós fazemos filosofia, ciência, arte. Hoje em dia você pode falar do teto da Capela Sistina, você pode falar do Moisés ou do Davi, porque um cara fez isso, um cara fantástico. Ele morreu, mas a obra dele ficou. E ele está vivo na obra dele até hoje. Da mesma maneira, você pode falar de uma grande teoria científica, uma grande visão filosófica. Essas pessoas passam no tempo, desaparecem, mas ficou a obra deles. Isso é um pouco triste, porque alguém pode chegar e dizer, você está falando dos grandes. Mas a maioria não é assim. Nós somos medíocres, naquele sentido da palavra de média. Não é no sentido pejorativo. Nós somos sujeitos medianos. Não somos gênios. Mas não esqueçam, os próprios gênios não são autônomos totalmente. Eles são permitidos pela grande massa da humanidade. E esse é que é o nosso papel. Na nossa mediocridade, permitir que a grandeza humana sobreviva. Então, cada um de nós, dentro do nosso domínio de ação, por mais restrito que pareça, por mais trivial que pareça, cada um de nós está criando as possibilidades do real. Cada um de nós está deixando a realidade ser. Não é à toa que a gente é reflexo desse céu estrelado. Chega. Vocês querem discutir, fazer alguma pergunta, alguma coisa? Oi. Você fala
falar de uma dessa criação, que existe uma velocidade assim, surpreendente em termos da criação da nossa inteligência, da nossa capacidade de raciocínio e de criação também. Isso você supõe que existe uma inteligência de criação no universo também? Sim. Eu sou um persiano e para Peirce o universo é mental. O nome disso em filosofia, em teoria do conhecimento, é idealismo objetivo. Peirce chega a essa conclusão quando ele está discutindo o problema clássico da teoria do conhecimento, que é o problema da essência do conhecimento. O problema da essência era visto classicamente assim: existe algo que quer conhecer ou precisa conhecer e algo a ser conhecido, sujeito e objeto. O conhecimento seria uma relação entre o sujeito e o objeto. Se você disser que quem domina a relação é o sujeito, você é um subjetivista. Se você disser que quem domina a relação é o objeto, você é um objetivista. Isso é uma discussão que dura até hoje. O mundo continua dividido entre objetivistas e subjetivistas. Hoje em dia, por exemplo, fala-se muito de subjetividade na filosofia recente da agora. Mas Peirce fez a seguinte pergunta. Primeiro, se eu admitir que as leis da física são as leis fundamentais, de modo que todas as outras sejam leis derivadas, inclusive as leis da psicologia, isso é o objetivismo realista. Se eu admitir que as leis fundamentais são as leis da psicologia, de modo que todas as outras são derivadas, inclusive as leis da física, isso é subjetivismo. E se não houver diferença? Se os dois tipos de leis foram do mesmo tipo, do mesmo nível, se houver uma continuidade entre eles, se o real tiver uma componente mental e se o mental tiver uma componente real, não faz sentido separar. Aí ele chamou isso de idealismo, ou seja, ideias objetivas do mundo. Aí vem aquela... Como é que você vê isso? Você tem estados mentais. Um Descartes, por exemplo, separaria o que é mental do que é material, né? Mas você tem estados mentais. Se você toma um copo de cerveja, você nota como o seu estado mental muda. Inegavelmente, componentes ou processos reais e concretos, materiais, podem interferir no seu estado mental. O problema é você olhar o que é real, material e concreto e encontrar o mental nele. Mas existe. Você pode encontrar, por exemplo, uma concha, que é um projeto, é um design da evolução da vida, não depende de você, e ela ter inscrita nela uma espiral logarítmica, que aparentemente é um objeto matemático humano, mas está na concha. Você vê abelhas fazendo favos de seção hexagonal praticamente perfeita. Como é que esses bichos conseguem fazer isso? Teias de aranha, que são obras de arte, de arquitetura. A natureza está cheia desses exemplos, notadamente de aspectos matemáticos. A configuração fractal que certas partes do seu corpo têm. O mapa de isomorfia que há entre essa fractalidade e os anéis de Saturno, por exemplo. Ou seja, a natureza é matemática. Matemática, portanto, não é um atributo mental do ser humano. É um aspecto da natureza.